Muito bem, então vamos falar sobre potência elétrica, especificamente a potência em circuitos de corrente contínua, porque a potência elétrica nos circuitos de corrente alternada ela vai se dar de uma forma um pouco diferente, tá? Apesar da ideia do princípio ser o mesmo, tá? Então, na nossa aula de hoje falaremos de potência elétrica e falaremos, dela especificamente em corrente contínua. Quando a gente usa o termo CC, estamos nos referindo à corrente contínua, tá? Então, a potência, pessoal, é um conceito que está diretamente ligado à ideia de força, né? A ideia de produção de som, calor, luz, até mesmo gasto de energia, né? Então você quando quer comprar um aparelho de som, você quer que esse som saia alto, você quer um aparelho de muita potência, né? Quando você quer, por exemplo, comprar um aquecedor, você sabe que quanto maior a potência dele, maior vai ser o aquecimento que ele vai provocar. Quanto maior a potência de uma luz, você sabe que uma luz, quanto maior a potência dela, mais ela vai iluminar. Então, a potência elétrica está sempre relacionada a essa ideia, né? Isso é inegável. E aí onde que entra a potência elétrica nessa história, né? Então, se a gente sabe que a capacidade de cada carga de produzir trabalho em um determinado tempo, a partir da energia elétrica, isso sim é o que nós vamos chamar de potência elétrica. Então, potência elétrica é a capacidade de cada carga de produzir trabalho em um determinado tempo, tá? A partir da energia elétrica, né? Porque aí a gente está analisando a potência elétrica. Então, isso é o que nós determinamos e denominamos como potência elétrica. Então, é o quanto uma carga é capaz de produzir um trabalho em um determinado tempo, tá? Isso vai ser a nossa definição, essa vai ser a nossa definição de potência elétrica. Então, ela vai ser representada, pela fórmula potência é igual, essa aqui é uma letra grega chamada tau, tá? Então, nesse caso aqui para a gente vai ser o trabalho. Então, potência é trabalho dividido pelo tempo. Então, potência elétrica, nesse caso, aqui é o nosso trabalho e aqui é o tempo. Tá? Agora, interessante é o seguinte, essa potência elétrica ela vai ser maior quando você consegue desenvolver um determinado trabalho num tempo menor, né? Por exemplo, a potência elétrica ela é a capacidade de realizar o trabalho numa unidade de tempo a partir da energia elétrica. Isso foi a definição que nós vimos. Então, você tem lá o ventilador, você tem lá uma lâmpada, você tem lá um aquecedor. Enfim, a potência elétrica de um consumidor ela vai depender da tensão aplicada e também da corrente que vai circular por esse circuito. Mas isso a gente vai ver com mais detalhes daqui a pouco. Mas vamos pegar, por exemplo, as lâmpadas, né? Nem todas ela produz a mesma quantidade de luz, né? Você tem lá lâmpadas que produzem grandes quantidades de luz, outras pequenas quantidades de luz. Então, da mesma forma que existe aquecedor que ferve a água, ferve 1 litro de água em 10 minutos, você tem outros que vão fazer isso em 5 minutos. Então, a gente conclui que tanto um quanto o outro aquecedor, ele vai realizar o mesmo trabalho elétrico, que é o quê? Ferver a água. Só que aquecer a água, 1 litro d'água a 100 graus Celsius. Só que a diferença é que um deles é mais rápido. Um vai fazer num tempo menor e outro vai fazer num tempo maior. Então, como nós vimos que o trabalho é justamente a potência é justamente esse trabalho dividido pelo tempo, então eu posso ferver a água, ferver 1 litro d'água. É o trabalho que eu vou realizar, transformar a água de líquido em gasoso. Ferver a água num aquecedor elétrico. Só que uma levou 5 minutos, a outra levou 10 minutos. Então a que levou 5 minutos tem uma potência maior. Então, porque ela conseguiu fazer num tempo menor. Quanto menor aqui esse tempo, maior vai ser aqui a minha potência. Então, a gente consegue relacionar que as coisas não têm a mesma potência. Não, assim, quando você consegue fazer num tempo menor, o mesmo trabalho, você consegue aumentar a sua potência. Ou se você faz mais trabalho, numa mesma quantidade de tempo, então a gente diz então
que você também tem uma potência elétrica maior. Tá? Se a gente pegar também, a gente pode afirmar, né, que as potências, né, são diferentes baseadas nos motores de elevador. Né? Você tem lá motores de grande potência, motor de baixa potência, né? Então a gente consegue definir através disso. Então, olhando para a potência, né, olhando para como a gente pode medir essa potência elétrica, a gente precisa saber qual é a sua unidade de medida, porque a gente olha lá para o volt, para a tensão, a gente lembra do volts, para a corrente a gente sabe que é ampere, para a resistência a gente sabe que é ohms, mas a gente precisa falar da unidade de medida da potência. Qual seria essa unidade de medida? Então a potência elétrica ela é uma grandeza que pode ser medida, né, e ela é quantificada. Né? Como nós vimos que existem potências diferentes, então ela vai ter valores diferentes. A unidade de medida da potência elétrica é o watt. Tá? Essa é a unidade de potência elétrica, simbolizada pela letra W maiúscula. Tá? Então, o que vem a ser o watt? Né? É quando você tem 1 volt, né? Você tem uma tensão de 1 volt e passa uma corrente de 1 ampere. É o equivalente, né? Corresponde à potência de 1 watt. Isso ocorre no tempo de 1 segundo. Então 1 watt corresponde à potência desenvolvida no tempo de 1 segundo em uma carga alimentada por uma tensão de 1 volt no qual circula uma corrente de 1 ampere. A gente vai ver que esses termos aqui estão muito relacionados à própria fórmula, né, para cálculo da potência elétrica. Então a gente vai representar, sempre que a gente quiser falar da potência, a gente representa pela letra P, né? Watt é a unidade, ou watts, né? Quando for mais de 1, e aí pela letra W é a unidade aí que a gente vai utilizar. E aí a gente pode ter os múltiplos e submúltiplos, no caso o submúltiplo miliwatt, quando você tem ali o 10 a menos 3, ou o kilowatt, né? Quando você tem lá o 10 a terceira, megawatt, quando você tem lá o 10 a sexta. Pessoal, não confundir, né, por enquanto, com a questão do consumo de energia elétrica. Tá? A gente vai ver isso na próxima aula, a questão de consumo, né? Porque se você pegar a sua conta, né, vai estar lá marcado o consumo da sua energia elétrica. Você sabe, por exemplo, que uma lâmpada de 60 watts consome mais do que uma lâmpada de 20 watts. Né? Tanto é que mas também você sabe que uma lâmpada de 60 watts, né, se elas forem do mesmo tipo, né, uma lâmpada de 60 watts ela vai iluminar mais do que uma lâmpada de 20 watts. Mas o consumo de energia elétrica está relacionado com a potência, mas a gente vai ver isso na próxima aula. Tá? Então, por enquanto, a gente vai definir somente aquilo que é a potência elétrica mesmo. Tá? E como que eu faço para calcular a potência elétrica? É muito simples. Tá? O cálculo da potência elétrica, a potência elétrica é corrente vezes a tensão. Então, por isso que a gente tinha comentado anteriormente, né? A potência elétrica vai depender de quanto de corrente está passando em relação a qual tensão. Então, a potência justamente é isso, né? Então, se você tiver, assim como nós vimos o conceito do watt, né? Se você tiver 1 ampere e 1 volt aqui, você vai ter a potência de 1 watt. Então, a potência elétrica ela vai estar relacionando isso para a gente, né? A quantidade de trabalho num determinado tempo. Tá? Então, por isso que, e aí para isso a gente vai usar essa fórmula aqui, corrente é igual a potência é igual a tensão vezes corrente. Então, o nosso P é de potência elétrica, dado em watt, o nosso I é a corrente elétrica, dado em ampere, e o nosso V é a tensão elétrica, que é dado em volts. Tá? Então, até aí a gente só acrescentou aí a potência e estamos dizendo o que é a potência. Não tem relação, né? A potência não faz parte do triângulo da lei de Ohm, que nós estudamos na aula passada, mas ela vai, então, a partir daí, trazer um novo parâmetro. Mas ele utiliza dois elementos, a gente vai ver que utiliza até mesmo a resistência numa derivação dessa fórmula, mas tem tudo a ver, então, com a lei de Ohm, tá? Embora seja uma fórmula independente. E aí a gente tem o triângulo das potências, né? Assim como a gente tem o triângulo da lei de Ohm, a gente também tem o triângulo da potência, né? Então a gente tem lá que a potência é corrente vezes tensão. Então a gente coloca lá o P em cima, né? E o I e o V embaixo. Então se eu quero achar o P, né? Eu tampo aqui o P, é I vezes V.
né? Se eu quero achar o I, é P dividido por V. E se eu quero achar o V, né, é o P, né, dividido pelo I. Então a gente consegue aí, a partir da derivação dessa fórmula, né, do P é I vezes V, ou V vezes I, né, a gente consegue derivar e achar as outras duas maneiras de... Se você tem a potência e a corrente, você consegue achar a tensão. Se você tem a potência e a tensão, você consegue achar a corrente e assim por diante. Então, esse é o triângulo das potências. É importante que você anote, vou colocar aqui novamente para você, anote isso daqui, juntamente lá com o triângulo da lei de Ohm. Tá? São dois parâmetros assim, que vão ser de extrema importância aí, nas nossas próximas análises. Tá? Então, tenha bastante atenção aí com esse triângulo das potências. Não precisa copiar as três fórmulas. Só o triângulo já é suficiente para você, então, saber aí obter as outras duas fórmulas. Então tá aí, pessoal. Esse então é o nosso triângulo das potências, né? E vamos ver então alguns exemplos, tá? Vamos ver alguns exemplos aí de uso desse nosso triângulo das potências. Então, nosso primeiro exemplo, ele fala o seguinte, né? Que um isqueiro de um automóvel funciona com 12 volts, né? Que é fornecido pela bateria. A bateria do carro é de 12 volts, então ele está ali alimentado com 12 volts. Sabendo que a corrente que circula por esse circuito é de 40 mA, calcular a potência dissipada. Então, qual é a potência dissipada? Bom, primeiro vamos pegar aquilo que a gente tem de informação, né? Eu sei que a tensão é 12 volts, beleza. Eu sei que a corrente é 40 mA, legal. E eu quero achar a potência. Então, é sempre bom você, num cantinho, né, colocar ali o que você tem de informação e o que se está pedindo no exercício. Isso facilita bastante você extrair lá as informações do seu circuito ou do seu enunciado. Bom, feito isso, agora a gente vai olhar então para o nosso circuito, né? Então, um circuito com uma tensão de 12 volts, uma corrente de 40 mA, e a gente então vai olhar para o nosso triângulo de potência. Então, a gente sabe que a potência aqui nesse caso é a corrente vezes a tensão. Então, eu vou colocar aqui o P é o V vezes I, né? Então, minha potência vai ser 12, que é a minha tensão, né? Esse V aqui é 12, e a minha corrente é 40 mA, então eu vou colocar aqui 40 vezes 10 a menos 3, porque é milli, né? Milli é 10 a menos 3. É importante aí você consultar a tabelinha, então apareceu milli, você sabe que é 10 a menos 3. Vou colocar isso aqui na calculadora, eu vou chegar a uma potência de 480 vezes 10 a menos 3, tá? Então como que isso fica? A gente pega lá os 12, né? Faz vezes 40, né? 12, tá aí, vezes 40 exp, né? A menos 3. Então, menos 3. E aí a gente vai chegar no 480 vezes 10 a menos 3. Tá? Então, essa é nosso resultado. Só que eu não posso parar por aí, né? Eu tenho que trocar esse 10 a menos 3 por um prefixo. Eu não posso dar resposta em potência de 10. Então, quem que é o 10 a menos 3? É o milli, né? Então, eu vou fazer o quê? Vou trocar, né, o 10 a menos 3 pelo milli. A unidade de potência é watt, isso já é automático. Então, a minha potência vai ser 480 miliwatts. Tá? Então, essa é a nossa potência aqui do nosso circuitinho aqui do isqueiro do automóvel. Então, está dissipando uma potência de 400 miliwatts. Vamos para um outro exemplo, né? Aqui eu tenho um chuveiro de 5,5 kW de potência. Eu sei que quando ligado na rede elétrica de 220 volts, ele vai ter uma corrente circulando. E eu quero saber qual corrente é essa. Então é uma forma aí de passar a informação que a tensão é 220, a corrente eu quero achar e a potência é 5,5 kW. Então, vamos olhar aqui para o nosso circuitinho de 220 volts, né? A minha potência é 5,5 watts. Então, aqui eu quero achar a corrente, então eu vou fazer a potência dividido pela tensão. Né? Então, corrente é potência pela tensão, de acordo com o triângulo aqui. Então, quem é minha potência? Né? Minha potência é 5,5 kW. Quem que é esse quilo? 10 a terceira. Então, 5,5 vezes 10 a terceira, dividido pelo volts, né? Por quantos volts? Por 220. Então dá 5,5 vezes 10 à terceira. Né? Como que fica isso então?
Eu vou pegar lá 5.5, né? Exp a terceira, né? Porque é quilo, né? Então exp a terceira, e vou dividir por 220. Então dividido por 220. E aí eu vou então obter 25 ampere. Tá? Essa aqui é a minha corrente 25 ampere. A corrente do meu circuito. Então, pessoal, eu sei que num circuito de 220, né, com a potência de um chuveiro de 5,5 kW, é 25 ampere. É verdade que aqui a gente está lidando mais com a corrente, potência em corrente contínua, né, mas se esse 220 também valeria para uma tensão alternada, que seria da nossa rede elétrica. E 5,5 kW é a potência do chuveiro, né? Então isso significa que pelos fios passa-se 25 mA. E esse cálculo é interessante, porque através dessa corrente aqui, né, isso você vai ver numa matéria apropriada, esses 25 ampere vai definir qual é a bitola do fio que você tem que utilizar para aquele suporte. Tá? Então, baseado na potência, né, conhecendo a potência e aonde esse chuveiro vai ser ligado, a gente consegue saber qual é a corrente e aí especificar a fiação que vai ser utilizada, né? Você que é técnico em eletrotécnica já deve ter aí bastante conhecimento, né? Você que é da área de eletrotécnica, área de elétrica, já deve ter bastante conhecimento disso. Bom, vamos continuar falando da potência elétrica, só que o que acontece, né? Muitas vezes, né, você precisa calcular a potência de um componente, mas você não dispõe da tensão e da corrente ao mesmo tempo, né? Quando você não tem a tensão, né, você não consegue calcular por essa fórmula, né? P é igual a V vezes I. E quando você também não tem a corrente, você também não consegue. Essa dificuldade, né, nós conseguimos solucionar com auxílio da lei de Ohm, né? Por quê? Nós vamos ver isso nas fórmulas derivadas de potência. Então a gente pode combinar a fórmula de potência com a fórmula da lei de Ohm, né, para um circuito elétrico. Então a gente vai obter as fórmulas derivadas. Então, por exemplo, olha, imagina o seguinte, temos lá o triângulo da potência e da lei de Ohm. Vamos imaginar, nossa fórmula original, né, é P igual a V vezes I, né, nossa fórmula original, ou I vezes V, como eu falei, tanto faz. Só que eu não tenho, né? Imagina que eu não tenho a corrente, mas tenho a resistência. Como que eu faço? Como que eu não tenho o valor da corrente, mas eu tenho o valor da resistência? Eu sei que a corrente elétrica é tensão sobre a resistência. Eu sei que corrente elétrica é tensão sobre a resistência. Então o que eu vou fazer? Aqui nessa fórmula, eu vou trocar aqui o meu I e no lugar dele eu vou colocar o valor dele, que é V sobre R. Então, como vai ficar? Vai ficar que a minha potência é igual à minha tensão, ó, o que está aqui em preto, ó, mantenho, vezes, no lugar do I, então, eu vou colocar o V sobre R. É o que eu fiz aqui, ó, no lugar do I eu coloquei o V sobre R. Então, ficou o quê? Potência é igual a tensão vezes tensão sobre resistência. Só que tensão vezes tensão é tensão ao quadrado. Então, eu posso dizer também, quando eu não tiver a corrente, mas se eu tiver a resistência, eu posso dizer que a potência elétrica é igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Então essa é o que nós chamamos de fórmula derivada de potência. Então, você tem a fórmula do triângulo da potência, que é I vezes V, mas quando você não tem ou V ou I, e você tem a resistência no lugar, a gente vai então através dessa fórmula derivada. Então se você tem a tensão e se você tem a resistência, você faz dessa forma, V ao quadrado sobre R. Tá? É uma forma que a gente tem. Você também deve anotar essa fórmula aqui, potência igual a tensão ao quadrado sobre resistência. E aí, a gente pode também ter uma outra situação, né? Vamos imaginar que a gente sabe que potência é tensão vezes corrente, né? O tema da nossa aula de hoje. Mas vamos imaginar que eu não tenho o valor da tensão, mas eu tenho o valor da resistência. Então, em vez de ter a tensão, eu tenho a resistência. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que a tensão, pela lei de Ohm, é R vezes I, é resistência vezes corrente. Então, no lugar da tensão aqui do V, eu vou colocar R vezes I.
Então, vou trocar isso lá. Então, no lugar do V, eu vou colocar R vezes I. Então, vai ficar o quê? Potência é R vezes I, ó, substituindo no lugar do V, vezes a corrente, essa corrente que já estava aqui. Então, P é igual a R vezes I. Só que I vezes I é I ao quadrado. Então, eu posso dizer também que a potência é R vezes I ao quadrado. Tá? É uma outra forma que nós temos aí de falar com relação à potência. Então, olha só, né? A gente conseguiu extrair a partir da nosso triângulo da potência, que não contempla, no triângulo da potência não contempla a resistência, associar com o triângulo da lei de Ohm e tirar a partir daí outras duas fórmulas. Que fórmulas então são essas? Para você anotar aí com bastante destaque. Potência é tensão ao quadrado sobre resistência e potência é resistência vezes corrente ao quadrado. Tá? Isso além do triângulo da potência, as três formas que a gente tem de encontrar a potência elétrica. Então, P é V ao quadrado sobre R, P é R vezes I ao quadrado. Isso usando tensão e resistência e corrente. Agora, se você tem a corrente e a tensão, você fala que P é igual a I vezes V. Então, essas três fórmulas aí você deve anotá-las aí no seu caderno, tá bom? Então, é importante que a partir delas a gente consiga encontrar todos os valores de potência, independente do que nós temos. Vamos fazer um exemplo, né? Como sempre, vamos praticar. Então, nesse nosso exemplo 4, fala o seguinte, né? Que um aquecedor elétrico tem uma resistência de 8 kΩ e solicita uma corrente de 20 mA. Qual é a sua potência, né? A sua potência elétrica. Então, vou pegar aqui e colocar as minhas fórmulas, né? Eu sei que a corrente é de 20 mA, eu sei que a resistência é 8 kΩ. Então, eu quero achar a minha potência. Qual fórmula que eu vou usar? Vou pegar lá que está anotado no meu caderno, né? Então, tenho lá a corrente de 20 mA, uma resistência de 8K, o que relaciona a corrente, resistência e potência. É essa fórmula aqui. Potência é igual a resistência vezes corrente ao quadrado. Então, vou usar essa fórmula, vou fazer P igual a R vezes I ao quadrado. O meu R é o 8 vezes 10 à terceira, porque é quilo, né? Vezes a minha corrente, que é 20 mil. Quem que é 20 mil? É 20 vezes 10 a menos 3. Só que ele está elevado ao quadrado. O que eu vou fazer primeiro nesse caso? Nesse caso, para não ficar... Poderia colocar tudo na calculadora de uma vez, mas para ficar mais fácil, eu vou primeiro resolver esse quadrado, depois eu multiplico pelo 8 vezes 10 à terceira. Então aqui, ó, ficou 8 vezes 10 à terceira porque é quilo. Ficou 20 vezes 10 a menos 3 porque é mili. E esse quadrado aqui vem do quadrado aqui da minha fórmula. Então eu vou fazer 20 vezes 10 a menos 3 elevado ao quadrado. Eu vou pegar essa parte e vou elevar ao quadrado. Na calculadora vai ficar assim, ó. 20 vezes 10 a menos 3, né? Então fica 20 exp menos 3. E vou elevar ao quadrado nessa tecla aqui. Então vai ficar 400, né, vezes menos 6. Né? 400 vezes 10 a menos 6. E aí eu vou fazer então 8 vezes 10 a terceira vezes 400 vezes 10 a menos 6. Então, isso no cálculo 8, né, é exp a terceira, né, exp a terceira, vezes, né, 400 exp a menos 6. Tá? Exp menos 6. Isso então vai ser igual a 3,2 watts. Então tá aí, esse seria a potência elétrica nesse nosso exemplo 4. Tá? Então é importante você fazer com calma na calculadora para que você possa verificar se realmente é dessa forma, né? Se realmente dessa maneira a gente consegue chegar no resultado. Então, nesse caso aqui, a potência é igual a 3,2 watts. Vamos fazer o 5, né, que também relaciona dois
desses elementos, e vamos achar um terceiro, fala que um isqueiro de um automóvel funciona com 12 volts fornecido pela bateria. Sabendo que a resistência do isqueiro, a gente já fez esse caso parecido, só que eu tinha outro parâmetro que não a resistência. Aqui eu te falo a resistência do isqueiro. Eu falo que ela é de 3 kΩ. Eu quero calcular a potência dissipada. Então, para calcular a potência dissipada, eu tenho a tensão, que é 12 volts, eu tenho a resistência, que é 3 kΩ, né? 3 vezes 10 a terceira. Eu quero achar a potência. Então, a minha potência, né, vai ser V ao quadrado, né, sobre R. Então, V ao quadrado sobre R. Então, aqui eu vou ter 12 ao quadrado, né, porque minha tensão é 12, então 12 ao quadrado, dividido pelo R. Quem é o meu R? 3K, né? 3 vezes 10 a terceira. Então, eu vou fazer primeiro esse 12 ao quadrado, né? Isso aqui dá para fazer de forma bem simples na calculadora, né? Fazendo 12, né? E elevando aqui ao quadrado. Então, deu 144, né? Então, com 144, eu vou fazer agora 144 dividido por 3 vezes 10 a terceira, né? E aí eu vou ter o seguinte, eu vou chegar a 48 vezes 10 a menos 3. Né? Eu vou fazer isso aqui na calculadora, fica então 144 dividido por 3 exp a terceira. E aí eu acho então 48 vezes 10 a menos 3. Tá? Só que esse 10 a menos 3, eu vou trocar ele, né, pelo milli. Né? Porque 48 vezes 10 a menos 3 watts, eu não posso usar a potência de 10. Então eu troco a potência de 10 pelo milli, fica 48 miliwatts. Então dessa forma aí a gente encontrou também a potência nesse caso. Legal, pessoal? Um grande abraço a todos e bons estudos.